Es un gusto saludarle desde la Oficina Regional de ONU Mujeres en Panamá y celebrar esta importante alianza con la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Hace casi un año, en la cuarta Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género en Cuenca, Ecuador, selamos un compromiso con las alcaldesas y concejalas que hoy estamos cumpliendo en este lanzamiento de un ciclo de talleres de capacitación que nos permite llegar a más mujeres en diferentes localidades de la región. Todas y todos sabemos que no podemos lograr el desarrollo, un verdadero desarrollo, sin la inclusión y participación de las mujeres en la toma de decisiones, en el diseño de las políticas públicas, en la dirección de los partidos y organizaciones políticas, así como en los sistemas electorales y de justicia. En los últimos años, hemos asistido a importantes avances y podemos decir con orgullo que América Latina y Caribe es la región con el más alto número de mujeres parlamentarias en el mundo. Este año, 3 países han logrado gabinetes paritarios, Costa Rica, Colombia y México, y si bien no tenemos mujeres presidentas en ningún país de América Latina, encontramos una nueva tendencia interesante en el Caribe, donde 5 mujeres están liderando sus países. Sin embargo, apesar de todo lo avanzado, sigue habiendo fatores estruturales, resistências e barreiras ligadas ao exercício de los derechos políticos de las mujeres, que são de caráter multidimensional. A própria cultura política e social imperante, basada em padrões patriarcais, siguen generando discriminação e estereótipos sexistas, tanto no âmbito político e público, como em toda a sociedade e em todas as dimensões familiares, econômicas, cultural, política e meioambiental. Consciente de que a igualdade é a essência do Estado de Direito e com o fim de construir democracias sólidas, inclusivas e igualitárias, ONU Mujeres tem o grande desafio de apoiar as aspirações de liberdade, igualdade, autonomia e autodeterminação de mais de metade da população da região, as mulheres. Não pode haver verdadeira democracia sem igualdade. Por isso, ONU Mujeres está trabalhando para promover uma democracia paritária, um conceito integral e uma estratégia catalisadora de transformações quantitativas e qualitativas profundas em todas as esferas e que implica todos os poderes do Estado e níveis territoriais para o logro da igualdade substantiva. E é com este fim que estamos trabalhando junto à União Iberoamericana de Municipalistas para criar ferramentas que permitam a las mulheres ter todos os instrumentos tanto para postular-se e participar de la melhor maneira de los processos eleitorais, assim como para exercer seu cargo com confiança e serenidade uma vez eleita. Estamos criando um paquete integral de formação para mulheres candidatas e eleitas de nível local, que se repartirá tanto de forma virtual como presencial, para poder garantizar uma participação heterogênea e inclusiva a estas mulheres que estão participando das capacitações. Estamos trabalhando para ser realidade o Estado que queremos, uma democracia real e substantiva, uma sociedade mais igualitária e inclusiva, que não deixe nadie atrás.